Oi, gente, boa noite, vamos chegando. Essa sessão coruja de hoje, ela vai se chamar Depois do Show do Roberto Carlos. E vamos conversar mais um pouquinho hoje. Semana para começar, né? Pronto. E aí? Temos algumas coisas para conversar hoje, né? Tem muita coisa nova não. Vamos bater um papinho antes de começar a semana? Vamos ver o pessoal chegando. Olha só. Gente chegando aí. Vamos entrando. E vamos conversar um pouquinho. Vamos esclarecer mais um pouquinho de dúvidas. Bater um papo a respeito de tudo que vocês estão passando. Boa noite, Jeane. Oi, gente. Tudo bom? Boa noite, Edilurdes Pontes, pessoal chegando aqui. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Opa, Flaivinha, gostaria de saber alguma coisa sobre introdução alimentar, dicas de papinha, receita. Olha, receita a gente não vai dar aqui, né? Mas algumas coisas a respeito de introdução alimentar, acho que vale a pena a gente conversar. Primeira coisa que, independente de ser em aleitamento materno ou em aleitamento misto ou usando fórmula, a recomendação é sempre introdução alimentar a partir do 6º mês. O que é importante entender é que a criança precisa ter um certo desenvolvimento para poder comer. Até o 6º mês, a criança tem o reflexo que chama protrusão de língua. Ela põe a língua para fora. Você põe, ela cospe, você põe, ela cospe. E aí, na tua ideia, fica assim, puxa, ela não gosta da comida. Na prática, quando o bebê suga, a parte forte que ele tem na língua é a base, é lá atrás. Porque é aquilo que ele utiliza para sugar bem, para mamar direitinho. Para ele poder comer, ele precisa fazer um movimento que é muito diferente, né? A comida vem aqui para a língua, ele tem que mastigar e jogar para trás. Para isso, esta parte da língua, a base da língua, tem que ter mais flacidez, não é flacidez o termo, mas ela não pode ser tão presente, senão o bebê não consegue engolir. Além disso, é importante que ele sente. A gente não come deitado, né? Nem o bebê deve comer deitado. Então, conforme o bebê vai se alimentando, é importante que ele primeiro ganhe a técnica. A outra coisa importante de saber é que quando a gente fala que a partir do 6º mês a criança pode comer de tudo, não quer dizer que ela precise comer tudo no 6º mês, tá? Sem pressa. A introdução alimentar é um momento onde a criança começa a ter contatos com o alimento. É o momento onde ela começa a aprender o sabor. E quando você faz aquele sopão, que não é o que a gente recomenda, que mistura um monte de coisa, 20 coisas diferentes lá, ela fica monótona, mesmo sabor, mesma cor, só muda quando tem beterraba, né? E consegue fazer com que a criança não distingua cada paladar, cada consistência, cada textura, cada temperatura de alimento. Quando a gente introduz um alimento novo para a criança, a intenção principal não é o alimento. De 0 a 6 meses, aleitamento materno exclusivo, e de 6 meses a 12 meses, lembrar que é aleitamento materno, ou a fórmula, se for o caso de uso, continua o leite sendo o alimento principal.
Isso significa que a comida vem depois. Para ter uma ideia, a criança nasce com 3, já falei isso aqui uma vez. A criança nasce com 3 quilos, chega no final do ano com 9, ganha 6 quilos, 4,5 quilos no primeiro semestre, 1,5 kg no segundo semestre. Nasce com 50 centímetros, chega no final do ano com 75 centímetros, ganha 25 centímetros no ano. 17 centímetros no primeiro semestre e 8 no segundo. Ou seja, quando você introduz comida, a criança passa a ganhar 1/3 do peso e metade do comprimento que ganhou nos primeiros 6 meses. Então, sem pressa para introduzir comida. Eu estou programando uma live em comum com algumas pessoas, vamos ver se a gente consegue fazer. Talvez fazer live no Face, talvez live no YouTube, no canal do YouTube, com mais algumas pessoas para conversar a respeito de introdução alimentar. Teve uma pergunta aqui, vitamina D até quando precisa tomar? A recomendação da vitamina D aqui no Brasil é dos 7 dias de vida até os 2 anos de idade. De 7 dias a 1 ano, 400 unidades internacionais. Então precisa dar uma olhadinha quanto tem na gota, porque tem vitamina D que tem 200 unidades, tem outras que tem 130, tem outras que tem 400, e de 1 a 2 anos, 600 unidades. Então é importante manter a vitamina D. Quem mais aqui me perguntou? Aqui, Lopes 1547. Doutor, minha nenê tem 9 meses, ela já está andando, mas dobra muito o pé para o lado e cai. O que o senhor acha? É normal? Olha, a criança está aprendendo a andar. Então a gente pede uma avaliação com ortopedista de rotina aos 3 anos. Vou tentar mostrar aqui. Quando o bebê nasce, a perninha dele está assim, dobradinha. Para isso aqui virar isto e isto, tá? Quer dizer, para o bebê aprender direitinho leva 3 anos. Então, até os 3 anos é comum a criança cair, virar para o lado. É importante ver se o pezinho está fixo numa posição torta. Aí isso pode se chamar pé torto. E aí avaliação. Mas o pediatra já, mostrando o pediatra, isso é um exame que ele faz logo de cara, essa orientação de cara. Vamos ver, meu bebê está com 3 meses e ele espirra sempre, é normal? Se você olhar no buraquinho do nariz dele, o buraquinho do nariz dele é pequenininho. Então ele funciona como um primeiro filtro daquele ar que o bebê respira. Quando ele respira, aquele ar é usado como filtro e aqui param impurezas, poeira, enfim. Aí o nariz olha e fala, meu Deus, o que é isso? Aí ele produz um muco. Esse muco coça o nariz e ele espirra. É a forma que o bebê tem de desentupir, de assoar o nariz. Então, na prática, o que está acontecendo com esse... volta. Na prática, o que está acontecendo com esse bebê não é resfriado, ele está só aprendendo a limpar e lavar esse nariz. Uma das coisas que a gente usa é limpar esse nariz durante o banho, por exemplo. Ana Elisa Duarte, bebê de 9 meses, vomitou quando dei ovo mais de uma vez. Comecei a dar gema e clara separados e o vômito repetiu só com a clara. Quer dizer que ele tem alergia? Quer dizer que precisa ser pesquisado. Quer dizer que ele pode ter uma intolerância, quer dizer que ele pode não gostar da clara. Mas é importante avaliar sim, conversar com o seu pediatra. Existe sim o mais comum da não aceitação da clara do que da alergia. A alergia costuma dar, principalmente no ovo, reações de urticária, alergia na pele. Doutor, tem um casal de gêmeos de 10 meses que acordam à noite, só voltam a dormir e se mamam um pouco. Fome ou carência? Eles almoçam e jantam, comem muito bem. Olha, até os 2 anos de idade, às vezes, eles acordam. Eles têm muita necessidade de segurança. E saber se você está ali ou não, às vezes, faz parte disso. Agora que as crianças estão mais tempo em casa e a gente também está mais tempo em casa, começam a aumentar aquilo que a gente chama de despertar noturno. O despertar noturno, sabe você, aquela hora que você está deitado aqui desse lado, aí você vai virar, você abre o olho, olha e fala assim, nossa, 3 horas da manhã eu vou dormir mais um pouquinho, deita e dorme. Isso se chama despertar noturno ou despertar confusional. Problemas. Adulto tem isso em média 2 a 3 vezes por noite. Criança pode ter até 6 vezes por noite. Daí justificativa de a criança às vezes acordar de 1 em 1 hora.
Se ele acorda, mama um pouquinho, é porque você já está lá perto do lado, o bebê mama e consegue dormir de uma forma mais gostosa. E aí, se não tem essa necessidade da mamada, tentar só dar um aconchego, conversar com o bebê, às vezes é o suficiente para isso. Fernanda Romero, doutor, estou apreensiva se as aulas forem liberadas. Fernanda, eu também. Nós estamos numa situação bastante complicada, temos que ver a questão de saúde sempre como primordial, não podemos esquecer as questões de volta ao trabalho, e quando as pessoas voltarem aos trabalhos, elas vão acabar tendo que trazer para as escolas vão liberar, vamos ver como é que vai ser isso, a gente ainda não sabe. Espero que ainda a gente tenha um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Doutor, boa noite, o ferro começa a dar com quantos meses? Depende. Isso funciona assim. Para crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, a partir do 6º mês até 2 anos de idade. Para crianças que não estão em aleitamento materno exclusivo, a partir do 3º mês até 2 anos de idade. E para criança prematura, a gente começa a dar a partir de 1 mês. Por que a partir de 1 mês? Porque o estoque de ferro na gravidez se faz no último trimestre de gestação. Se essa criança não teve o último trimestre de gestação, então a gente precisa suprir e ajudar logo de cara. Então, com 1 mês, pode começar a dar. É regra triplicar o peso do nascimento até 1 ano? O bebê saudável e mais magro cresceu apenas 22 centímetros. Olha, cada criança tem que ser avaliada individualmente. Isso que a gente fala é um parâmetro para ter alguma ideia, mas não é necessariamente obrigatório que triplique de peso, que aumente 25 centímetros. Precisa ver vários fatores, o quanto a criança adoeceu, dependendo da estatura e do peso da família, tem a característica familiar e genética também. Doutor, com quantos meses o pescoço começa a ficar firme? A minha tem 2 meses, está super mole. Entre 2 e 3 meses é importante. Colocando o bebê de bruço, ele já começa a levantar a cabeça. No começo ele fica, dando uma de pica-pau, caindo assim, porque ele não tem ainda o tônus muscular cervical apropriado. Com o tempo, isso regulariza. Entre 2 e 3 meses é importante. Ana Sobreira... Quero agradecer por ter disponibilizado os vídeos no YouTube, eles me salvaram no meu perpério. Eu tenho bastante vídeos no YouTube, sim, gravei bastante, eu gravo todo ano. Esse ano eu acabei não gravando, nos últimos anos eu gravo uma média de 50, 100 vídeos que eu coloco lá. E lá tem vídeos de bastante tempo. Obrigado, é para vocês, só por conta disso eles existem lá. Gabriela Seisduda, doutor, boa noite. Fuxicória, posso dar para o meu bebê com 25 dias, muita cólica, nada resolve? De preferência, não. Por que não? Porque o mais importante é entender o porquê do seu bebê estar com cólica. Ele pode ter cólica por várias razões, porque engole ar, porque o intestino dele está se desenvolvendo, porque ele mama alguma outra coisa que não seja só o leite materno. Isso é importante avaliar. O ideal é nunca medicar por conta, nunca automedicar, sempre conversar com um profissional que está acompanhando seu bebê, com o pediatra, para que ele te oriente a necessidade ou não da medicação adequada. Alessandra Alves 2, o pão pode ser introduzido a partir de quantos meses ou anos? Olha, a partir de 1 ano, com toda certeza, depende do que é feito esse pão. Mas a partir de 1 ano é legal, já pode ser feito. Onde há que, doutor, introdução alimentar influencia no tamanho do crânio? Não, o perímetro cefálico vai se desenvolvendo de dentro para fora, né? É o cérebro crescendo que vai influenciando o crescimento do perímetro do crânio. Boa noite, gente. Janês Lopes, doutor, boa noite. Meu bebê está com 6 meses, quase 6 meses para iniciar a alimentação. Qual alimento oferecer primeiro? Posso dar todas as frutas? Olha, tem vários métodos de introdução alimentar, por isso é sempre importante conversar com o seu pediatra para que ele te oriente como ele costuma fazer. Eu acho que a gente nasce com o paladar doce
inato, ele é o da ponta da língua. É um paladar que é um pouquinho mais agradável, mais acessível para a criança. Então, é uma das formas de começar. Tem gente que gosta de introduzir primeiro o que é a comida para depois introduzir a fruta. Eu gosto de introduzir a fruta primeiro. Com isso, a criança consegue acompanhando uma de cada vez. Você tem frutas com características diferentes. Prende, solta, são frutas com texturas diferentes, consistências, né? Temperaturas diferentes. A banana é uma fruta mais quente, o mamão é uma fruta mais fria. Pode oferecer praticamente todas. No primeiro ano, a gente sugere que não sejam dadas o kiwi, o morango, que podem ter um pouco mais de reações alérgicas, eventualmente, e o abacaxi, porque é mais difícil de comer. Sucos a gente recomenda só acima de 1 ano de idade. Abaixo de 1 ano de idade, não dar sucos. 89 mil, Lili, meu filho tem 1 ano e 1 mês e não quer comer nada do leite materno. Deve ser nada além do leite materno, né? É super importante oferecer e respeitar o bebê e entender o que está acontecendo. Olha, a mesma pergunta da Juliana Nunes, que ela fala que depois que inicia a introdução alimentar, pode ter algum dia inteiro que o bebê pode só tomar leite materno ou tem que dar alimentação complementar todos os dias? Tem que oferecer o alimento todos os dias, mas tem dia que ele pode querer só o leite materno. Isso não pode persistir por muito tempo, precisa ser avaliado de forma adequada o que está acontecendo e, de acordo com o que estiver acontecendo, avaliar melhor. De repente, em fase de introdução, de erupção de dente, a criança pode rejeitar um pouquinho a comida e preferir mamar porque o peito coça a gengiva, enquanto que a comida e a colher podem incomodar a gengiva do bebê. Adoro as lives, obrigado. Ângela Davi Brito, minha bebê tomou até 5 meses vacinação na rede privada, mas agora 6º mês estou na fazenda e aqui só o SUS. O que fazer? Dá no SUS. As vacinas podem ser aplicadas no SUS. Neste momento, de repente, se você voltar e daqui a 1 mês voltar para cá e tiver onde dar a vacina, faz aqui. Não tem problema. Ela tem algumas diferenças. A única que não pode dar, se começou na clínica, tem que terminar na clínica. Se começou no SUS, tem que terminar no SUS, é a de rotavírus. Lembrar de fazer a vacina de gripe. Existe uma diferença. A vacina de gripe do SUS ela é a trivalente. Ela tem contra H1N1, H3N2, que são da influenza A, e uma do tipo B. Enquanto que a da particular ela é tetravalente, tem o H1N1, o H3N2, a mesma do B e uma outra do B. Então, se vai dar pela primeira vez, na primeira vez que se toma vacina de gripe, entre 6 meses e 9 anos, você dá 2 doses. Essas 2 doses têm que ser da mesma vacina. Se foi a trivalente primeiro, a trivalente depois. Se foi a tetravalente primeiro, a tetravalente depois. E a imunização acontece 10 dias depois da segunda dose. Quem já está tomando a vacina já há algum tempo e toma não é a primeira vez que vai tomar, já aí a vacina é uma dose só e a imunização do ano após 10 dias dessa dose. Bebê da vizinho Lucas, doutor, meu bebê tem 1 ano e 1 mês, estacionou o peso, só mama peito, médico quer que tire o peito, ele mama livre demanda e não come nada que ofereço. Então, são 2 coisas diferentes. Tirar o peito não vai fazer ele comer, e a questão é entender que livre demanda não come nada do que oferece, depende, né? Talvez seja um momento de você pedir ajuda para outra pessoa oferecer essa comida, por exemplo. E que na hora da alimentação, na hora do almoço, na hora da fruta, na hora do jantar, inicie a refeição por aí. Se você está perto e o bebê mama, ele não sente fome. Se ele não sente fome, ele vai ter dificuldade maior em aceitar a comida. Mas é importante oferecer, é importante que ele esteja na mesa com vocês na hora da refeição, que ele veja vocês comendo para comer em conjunto. Flaivinha, após 6 meses, apesar do leite materno continuar sendo o alimento principal, só ele não é suficiente, né? Introduzir fruta 10 dias antes dele fazer 6 meses por não ter ganho de peso, ideal na última consulta. Então são 2 coisas diferentes. Primeiro,
Sim, depois dos 6 meses tem que introduzir outro tipo, é recomendado sim introduzir outros alimentos. Ele é o alimento principal, só ele não é suficiente, ele é o principal. Antecipar a introdução alimentar não tem nenhuma justificativa. Nada. Ah, ele não ganha o peso. Não vai ser meia banana que vai fazer grande diferença para ele nesses 10 dias. Essa é pressa nossa, essa é pressa de nossa, que eu quero dizer, dos pais, essa é pressa de alguns profissionais. Volto a lembrar, introduziu comida, ele passa a ganhar 1/3 do peso que ele ganhava sem a comida. Então, não tem vantagem nenhuma, zero de vantagem em introduzir fruta ou comida. Não recomendamos essa introdução. F. Nakimural, a necessidade de suplementação de ferro não se consegue suprir através do leite materno ou de uma alimentação adequada? Então, até o 6º mês, a necessidade de ferro do bebê é de 0,3 miligramas dia. Leite materno supre, tem uma absorção ótima, legal. Aí, com 6 meses, passa para 9 miligramas por dia. Aumenta 30 vezes. Nada vai dar esse tipo de suplementação que o bebê necessita. E nos primeiros 2 anos é importantíssimo que ele tenha um estoque de ferro e uma quantidade de ferro super adequadas, porque é o ferro que ajuda desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento cerebral. É bastante importante que não tenhamos anemia com falta de ferro, principalmente. Brasil, mais de 50% da população tem falta de ferro. Que tipo de mingau posso dar para o meu bebê de 10 meses na ceia ou no café da manhã? Com 10 meses? Nenhum. Depois de 1 ano? Nenhum. Farinha não faz bem para ninguém. Farinha enche barriga. Se você quiser eventualmente dar um mingau depois de 1 ano de idade, é uma coisa para se pensar. Mas necessidade nenhuma. Ah, mas depois de 1 ano ele mama o peito. Como é que faz o mingau? Ou você faz o mingau com o teu leite, ou não faça mingau, porque não vai introduzir outro leite só para dar farinha. Ele já tem a farinha nos outros alimentos, não vejo vantagem nem de aveia, nem de coisa nenhuma nesse momento de mingau. Fabi Silva, boa noite, doutor, me chamo Fabiano, queria saber por que alguns bebês ficam amarelinhos. Quando nasce, você pode ter a icterícia por conta de alguma característica do sangue, maturidade do fígado. Em crianças maiores, às vezes por comer muito caroteno é uma substância que tem na cenoura, na abóbora, enfim, aqueles alimentos laranja, amarelados, lá o acúmulo, comeu muita cenoura, comeu muito caroteno, você pode ter a criança ficar com a ponta dos dedos, ponta do nariz, orelha, pezinho, o menino no pintinho, né, nas extremidades, fica amarelo. Ou até laranja às vezes. Tira, diminui. Isso é um sinal de que você pode estar dando muita cenoura, muita abóbora para o bebê. Não achei as receitas no meu e-mail. Que receitas? Me explica. Tá? Não sei. Genial, doutor Moisés, minha bebê fazia cocô todos os dias, mas agora ela faz de 3 em 3 dias e vai fazer 4 meses. É normal? Isso é uma coisa que pode acontecer, precisa entender se está sendo só leite materno. Se é leite materno, criança que mama no peito pode evacuar a cada mamada fezes líquidas, como passar até 7 dias sem evacuar fezes pastosas. Precisa ver como a bebê está se sentindo. Se ela estiver bem, tá ótimo, não tem problema. É importante que o bebê esteja bem, crescendo bem, que não fique incomodado demais, muitos gases. Se estiver bem e as fezes não estiverem ressecadas, isso é importante, aí é só uma questão de característica do bebê. Boa noite, Saradani. Me entrou e me deu boa noite. Delu, boa noite, doutor. Meu bebê de 2 meses não dorme à tarde, raramente cochila, 2 vezes por 30 minutos. Briga muito para pegar no sono à noite, porém depois que dorme passa a noite bem e acorda apenas para mamar a cada 3 horas. Olha, às vezes esse bebê não consegue, não está mamando legal para dormir. Precisa dar uma olhadinha, se está ganhando bem peso e crescendo, já é um fator importante. Mas precisa entender melhor como é que é essa técnica de mamada. Às vezes uma mamada não adequada, a partir do 2º para o 3º mês, pode trazer uma produção de leite ainda não suficiente e isso trazer o bebê a acordar mais para poder ficar mamando com mais tempo. Precisa ficar de olho se não é isso não.
Thaís Lozovoy, boa noite, doutor. Desde primeiro o S percentil 75, agora com 24 semanas. Tenho que me preocupar? Ultrassom percentil 75. Olha, depende muito da evolução. Precisa falar com o obstetra, né? Ele vai te dar essa orientação, porque não é só esse percentil que avalia alguma coisa do bebê. Pode ser que, não dá para esquecer que quando você calcula pela data da última menstruação, a data pode estar 15 dias errada para mais ou para menos. Então, às vezes, pode ser alguma característica de conta errada que acontece, né? Mas é questão de avaliar. Se eu indico Fenac Camurai, se eu indico BLW para alimentação. É uma das formas de introdução alimentar. Eu não sou muito favorável ao BLW puro. Não é que não sou favorável, né? Depende muito de cada criança e de cada mãe. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a não utilização do BLW explícito, exclusivo. Eu gosto muito do misto, né? Que é assim, eu acho importante a criança ter a experiência de segurar a comida, manipular a comida, sentir o cheiro, o gosto, o paladar, a textura, jogar na cabeça, jogar no chão, enfim. E aos poucos compreender e conhecer o alimento com todos os seus sentidos. Acho isso muito legal. Por outro lado, não vejo nada contra as pessoas. E isso não é só fruta, isso vale para qualquer tipo de alimento. Por outro lado, não vejo problema em que seja associado a isso o alimento, por exemplo, banana. Metade da banana para a criança pegar, metade da banana oferecido de garfo, de colher, nada batido, nada no liquidificador. O que se diz é que a quantidade de alimento que a criança come através do BLW pode não ser adequada e necessária para aquilo que ele precisa, mesmo considerando que o leite materno é o alimento principal para o bebê. Wagner Aline tem uma filha de 2 anos e 8 que acorda agitada à noite chorando, gritando e ainda pede leite à noite, não amamento mais que o senhor me aconselha. Se ela está agitada, chorando e grita e não acorda, isso pode ser um quadro conhecido como terror noturno. Se ela acorda e pede leite, precisa entender melhor o que está acontecendo, que ela não deveria ter fome à noite e acordar por conta disso. Às vezes ela usa o leite para estar junto com vocês, já que nós estamos aqui, né, vamos tomar um leitinho. Este leite da noite que é mamado, se for em mamadeira já é ruim, porque a criança mama e deita. E se for mesmo de copo, é uma que a criança precisaria escovar o dente, é responsável por cárie, por otite e até por manter o hábito de acordar à noite. A água, às vezes, é suficiente e atender o que a criança precisa, estar junto com ela nesse momento, é importante para saber. Atualmente, nós estamos vivenciando uma fase muito especial para a criança. Enquanto nós vamos nos lembrar dessa época como aquela época de horror, de pandemia, de mortes, de ter que ficar em casa, de confinamento, a criança vai lembrar nessa época com um amor enorme, porque é a época onde ficava com os pais em casa, onde brincava o dia inteiro com a família, onde todas as atenções eram voltadas para ela, enfim. Esse momento, para a criança, mudou um pouquinho. Então, às vezes, a necessidade faz com que a criança acorde mais à noite, a vontade de estar com mais tempo com vocês. Sara Dani, 2009, a cirurgia de língua presa é rápida, meu bebê irá fazer amanhã, como funciona? Olha, você tem vários métodos de fazer a cirurgia da linguinha. O que a gente recomenda, todos eles são rápidos, a recuperação é fácil, é boa, no máximo 2, 3 dias a criança já está bem. Existem vários métodos, aqui não cabe discutir, mas é uma cirurgia onde é feita uma anestesiazinha local, é feito a cirurgia no freio, normalmente não se recomenda o pique, o que se recomenda, você tem o freio aqui, o que prende a língua, né, não é o frio, é assim, abre o freio, aqui atrás tem umas fibras e é aqui que é cortado, depois é fechado e aqui vai um bisturi elétrico. A cirurgia é rápida, a recuperação também costuma ser rápida.
Thaís Alencar, parabéns, sempre nos ajudando com os bebês. Aprendi. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Thaís. Nicole Coelho 4. Quais frutas mais indicadas para dar para o bebê de 10 meses? Todas, sem exceção. Qualquer uma delas. Bem variado. Nessa idade, o bebê deve estar comendo fruta 4 vezes por dia. Recomenda-se, né? Lanche da manhã, como sobremesa do almoço, lanche da tarde e como sobremesa do jantar. Grandes chances de dar fruta para o bebê. Não oferecer suco, não bater em liquidificador, não fazer vitamina, oferece uma de cada vez. As que a gente costuma recomendar para depois de um ano são o kiwi, o morango, o abacaxi, nessa situação. Belfort, leite indicado para criança quase 2 anos. Estava em aleitamento materno há pouco tempo, ia dar derivados apenas, mas tem pedido leite. Olha, até 2 anos de idade a gente recomenda, quando for usar, a fórmula. Lembrando sempre que a fórmula não deixa de ser um alimento ultraprocessado. Os compostos lácteos, de forma alguma. Composto lácteo é aquele produto que é fabricado pela indústria, que tem 51% de leite, o resto não é necessariamente leite. Então, se é para dar depois de um ano, até o leite integral pode ser dado. Mas converse com o seu pediatra. Priscilang 10, boa noite, doutor. Até quantos meses preciso colocar o bebê para rotar? Até o momento onde ele precisar rotar. Até o momento onde ele, por exemplo, ele não se vira sozinho à noite. 6 meses, 8 meses, se de repente, não, mas com 4 meses eu ponho, ele não fica mais, ele não quer mais arrotar, então com 4 meses. Mas é importante sempre estimular o hábito para ver o que acontece. Núbia Lima Nascimento. Como é difícil manter uma alimentação saudável para criança crescida? Verdade. Tem um casal de 5 e 7 sempre estão mudando de fase e recusando os legumes. Sim. Então, está na hora de usar criatividade. Fazer bolinho de legume, colocar o legume em alguma outra coisa, não esconder, não bater e esconder. Tem várias nutricionistas que podem orientar. Se você seguir agora, elas estão participando muito dos Instagrams, mostrando formas diferentes. É difícil, mas neste momento onde nós estamos todos em casa, se tornou mais prático. Porque você não sai para o supermercado. A criança não olha, ela não vai pedir nada que não tenha em casa. Ou, se ela pedir, não tem em casa. O primeiro passo para manter uma comida saudável, uma alimentação saudável para a criança, é não ter alimentos não saudáveis em casa ou à disposição. Isso é fundamental. Robson, mãe do Miguel. Angra, boa noite. Ângela Davi Brito. Minha bebê acorda muito à noite, dorme muito mal. Pode ser dentição? Dependendo da idade, sim. Pode ter várias causas. A dentição é uma delas que pode interferir, sim. Jorginho Jaque Futsal. Doutor Moisés, é necessário meu bebê comer papinha salgada à noite? Bom, primeiro, esse nome de papinha salgada a gente está mudando, tá? A gente está falando de jantar e de almoço, porque a recomendação até 1 ano de idade é não colocar sal na comida. Se é necessário comer à noite, se já está em idade de jantar, sim. É uma forma interessante de alimentar a criança e complementar com a fruta, se possível. Oi, gente. Ontem, ou esses dias, eu fiz... eu vou colocar uma pessoa muito... Eu não ia fazer, tá? Eu ia falar que eu não ia fazer, mas hoje eu vou colocar uma pessoa muito querida. Se ela entrar aqui, aí a gente já bate um papinho muito legal de surpresa. Nina Félix B, olá doutor, te sigo. Vai entrar, será que vai dar certo? Vamos ver. Olha, oi. Ana, tá me ouvindo, Ana? Alô? Era a Ana. Ana Heloísa. Ana Heloísa Gama é uma pediatra queridíssima, mas ainda vamos fazer uma live juntos, tá? Não sei o que aconteceu aí, mas se der, vamos ver. A gente ainda vai fazer juntos, tá? Olha lá. Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Onde que eu estava? Nossa. Pulou muito. Suco de soja para bebê de 8 meses pode? A gente não recomenda suco nenhum abaixo de 1 ano de idade. E soja também não abaixo de 1 ano de idade. Faz mal dar café todos os dias? Depende da idade, mas o café pode, às vezes, excitar a criança, né?
O café todos os dias faz mal. Cadê? Puxa vida, pulou aqui. Ahn, parapá, paratatá, paracaracacá, ixi, gente, nossa, vocês fizeram pergunta beça, deixa eu ver. Também tenho dúvidas a partir de quantos meses o bebê senta. Não tem nada que o bebê precise fazer com 6 meses, 7 dias, 4 segundos e 32 minutos. É tudo uma fase muito grande. Ele pode sentar entre os 6 e os 10 meses, tá? Isso é importante entender. Com quantos meses já pode escovar o dente do bebê e qual escova pode usar? Escova o dente do bebê desde que sai o primeiro dente. Tá? Assim como a primeira consulta com o odontopediatra deve ser a partir do momento que nasce o primeiro dente, para que possa ser orientada a escovação com pasta, com flúor desde a primeira escovada. Essa primeira escovada já com flúor, uma pasta especial que tenha 1.100 partes por milhão, 2 vezes ao dia, com uma quantidade de 1 grãozinho de arroz cru para criança que não cospe e 1 grãozinho de ervilha cru para criança que já cospe, isso é por volta dos 3 anos de idade, o tamanho da quantidade da pasta. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Brasileira de Odontopediatria. Quantos ml de leite é ideal para um bebê de 1 ano? Quanto ele aceitar. Porque às vezes a gente fala que precisa dar tanto, né? E não acontece. Meu bebê de 1 ano, essa é a Fabi Menia, meu bebê de 1 ano não come nada em pedaço nem fiapo. O pediatra disse que teremos um grande problema pela frente, encaminhou para fono justo agora na pandemia, fiquei preocupadíssimo. Olha, é importante oferecer em pedaço, pode ser que tenha dificuldade, pode ser que não. Hoje você tem fonos com quem você pode conversar até online, de repente, para poder depois programar uma consulta se necessária. Puxa vida. Pode dar chá de camomila para bebê de 6 meses? Não, nada de 6 meses. Ah, bom, depois de 6 meses. Até pode dar algum chá, qualquer um que quiser, nada de especial. De preferência água, tá? Começa com água. Dei banana, minha bebê, que você deu alergia nela, isso é normal? Parece que está com umas manchas, isso então. Mancha branca, não. Mancha vermelha de alergia, banana às vezes tem sido relacionada à alergia alimentar, sim. Bom, olha, eu vou pular aqui algumas coisas. Vocês fizeram bastante pergunta hoje, hein, gente? Ó, acho que eu vou ter que fazer 2 horas de live para dar certo. Meu filho acorda de hora em hora da madrugada desde os 2 meses, hoje tem 7, come fruta 2 vezes, almoça, mamãe em livre demanda, está acima da média em peso. O que fazer para melhorar? Precisa entender melhor a dinâmica do que está acontecendo para acordar de hora em hora. Isso acontece com 7 meses, pode ser por conta da época da erupção de dente, pode ser por conta da introdução alimentar. Existem muitas coisas que podem ser conversadas e avaliadas. Eu acho que é legal fazer uma conversa com o pediatra para poder identificar, porque não é só um fator isolado que faz isso, né? Muito obrigado. Flaivinha, após a introdução alimentar, quando o bebê já estiver comendo frutas e papinha, o peito continua em livre demanda, tendo em vista que foi assim até o 6º mês, ou pode mudar isso? Pode continuar em livre demanda, e se o bebê aceitar, ótimo. Se o bebê pedir menos ou mais, aí vai de acordo com vocês dois e com a demanda do bebê. Gabriela Montanhana, como o senhor entende que deve ser a volta das crianças abaixo de 6 anos para a escola? Olha, de preferência quando acabar essa pandemia, nós vamos ter ainda uma questão para se discutir. Realmente, a gente não está focando nisso ainda agora, porque essa não é a hora disso acontecer. Até a nossa própria volta à atividade normal depois da pandemia, nós estamos em altíssimas discussões. Máscara vai passar a ser, por um bom tempo, fazer parte da nossa vestimenta e do uniforme escolar. É super importante que hoje, diferente do que a gente está vendo, todos usem máscara quando saírem de casa. Sempre usar máscara quando sair de casa. Laura Caria, nesse período de isolamento, levo nas consultas mensais e no posto de saúde para as vacinas? Qual a recomendação? A recomendação é vacinar sempre que possível e
Dependendo do tipo da consulta, às vezes algumas podem ser feitas via telemedicina online e algumas presenciais, dependendo muito de cada situação. Sempre converse com o seu pediatra. Nina Félix B. Oi, doutor, te sigo, adoro suas dicas, obrigado. Meu bebê tem 10 meses e acho que não tem o peso correto. Está com 9 quilos, mas ele come super bem. O que eu posso fazer? Nada. 9 quilos é o peso quase de um ano, tá ótimo. O importante não é o peso que ele tem hoje, o importante é a evolução, é o ganho de peso. Por exemplo, me preocupa muito mais uma criança que ganha 1 quilo, 1 quilo e 300 gramas, do que uma que ganha 300, 300, 300, 300. Tá? Após os 6 meses não há necessidade de outro tipo de leite? Não, não precisa não. Não tem necessidade nenhuma de dar outro tipo de leite. Se está mantendo leite materno, só leite materno. Travou. Já destravou? Que legal. Meu bebê de 1 ano não come nada em pedaço. Isso aqui a gente já conversou. Oi, Ana Heloísa. Oi. A gente precisa combinar uma live nós dois, tá? Vamos combinar depois que eu terminar essa aqui. A gente bate um papo para combinar uma legal. Para discutir o tema que você quiser aí. Para bater um papo. Doutor, qual a recomendação? Leva o bebê nas... já foi. Tá grávida e amamenta o bebê de 1 ano. Pode? Pode. Por que não? Não existe estudo que mostre que aumente riscos. A princípio, pode sim amamentar. Isso, inclusive, é recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas eu começo a aumentar, tenho cólica, eu já tive abortamento. Aí é conversar com o obstetra para avaliar uma situação específica que contraindique. Mas, a princípio, não existe uma contraindicação. Daialio Margot GT. Doutor, meu bebê tem 1 ano e 9, a PLV, ovo e glúten, não sei mais o que dar para ele comer. É super importante uma avaliação com um nutricionista que esteja habituado nessa situação. Requer um cuidado grande, porque quando você tira leite, ovo e glúten da alimentação de uma criança e mesmo da nossa, esses nutrientes que estão presentes nesses alimentos precisam ser supridos de alguma outra forma. Então, nutricionista é fundamental nesse momento. A gente não consegue fazer nada sozinho. Eu acho super importante, vocês vão me ver sempre indicando nutricionista, fono, odontopediatra, porque ninguém resolve nada sozinho. Nós somos uma grande equipe, cada um com a sua importância relativa em cada área de atuação e de cuidado com a criança. Tá? Angra Moraes, posso dar ovo para minha bebê de 7 meses? Sim, pode sim. Oi, SOS Colo de Mãe, tudo bem? A gente precisa se encontrar mais um pouquinho, né? Bebê 2 anos grudada 100% na mãe, só quer eu, é normal? Sim! Ela pode querer você, ela pode querer o pai, mas pode sim, de repente, nesse momento principalmente, estar mais vinculado, porque é a mãe, né? Que legal. Elka Matheus, minha filha tem 4 anos, ainda mama apenas para dormir, é o chamego carinho. Muitos criticam, é errado? Depende. Se nós estamos falando de leite materno, não tem problema. Se nós estamos falando de fórmula, tem problema. Tá? Então, a princípio, vai chegar o momento onde este chamego vai ser trocado pelo abraço e, nesse momento, o desmame acaba acontecendo. Larissa Soares 467. Colostro e o leite descem imediatamente após o parto, seja normal ou cesárea, não corre risco de bebê ficar com fome? Bebê nasce com reserva para 24 a 48 horas. Então, quanto a isso, fica tranquilo. Olha que legal. Você dá uma oportunidade de eu falar um negócio para vocês. Sabe quanto cabe de leite no estômago de um bebê recém-nascido por mamada? 5 ml. Uma colherinha de chá. E se for prematuro, 1 ml. O colostro pode sair sim, a primeira fase de 1 semana é o colostro, depois passa a ser o leite intermediário e depois de 30 dias o leite maduro. A quantidade que o bebê precisa é pequena. Tanto faz em normal ou cesárea, desde que a cesárea seja em tempo de trabalho de parto. Quando a cesárea é marcada e essa cesárea não acontece no momento adequado, ou seja, a mãe ainda não entrou em trabalho de parto, pode ser que o leite demore um pouquinho mais para sair, sim. Rafaela CZPB. Posso dar fórmula ao meu bebê quando ele estiver com 4 meses? Minha preocupação é quando retornar ao trabalho. Então, quando que você vai retornar ao trabalho?
Quando você retornar ao trabalho, 15 dias antes, você pode começar a retirar o seu leite para armazenar para o seu bebê e deixar congelado. O leite materno retirado em casa pode ficar 12 horas na geladeira e 15 dias congelado. Não vejo necessidade de dar com 4 meses se você vai voltar com 5. Tudo que você der para o seu bebê, quando você for voltar ao trabalho, antes, muito antes, você está deixando de dar teu leite. E teu leite tem anticorpos, os nutrientes adequados, então a recomendação de preferência não. Ana Heloísa, é recíproco, tá? Valeu. Angra Moraes, doutor, eu gostaria de parar de amamentar, minha filha está com 8 meses. Será que ela vai sentir falta? Olha, provavelmente sim. Eu tenho uma recomendação no meu site, entra lá, doutormoisés.com.br. Na parte de pediatria tem uma parte de aleitamento materno, as 4 últimas abas falam sobre desmame natural. Dá uma olhadinha lá, veja se está no momento mesmo de desmamar, se esse seria o momento mais apropriado, tá? Só para passar, né? Eu tenho o meu Instagram, Dr. Moisés, eu tenho o Instagram, eu apoio leite materno, tenho um canal de vídeo no YouTube, Dr. Moisés, um site, drmoisés.com.br. Então, tem informação de tudo por aí. Como introduzir produtos derivados do leite para bebê de 1 ano? Começa a dar queijo, começa a dar requeijão, iogurte natural, isso pode ser oferecido depois de 1 ano para o bebê, quando ele pode começar a tomar alguma coisa próximo, de preferência o leite integral, é só depois de 2 anos de idade. Sônia Serafim, vou repetir a pergunta. A menina tem 2 anos e 3 meses, é extremamente gulosa e insaciável. O que poderia ser e como ajudá-la? Depende, precisa entender melhor o que é extremamente gulosa e o que é insaciável. Se o peso está bom, se o crescimento está bom, se tem anemia, se não tem anemia, depende. Precisava avaliar, sim, avaliar de preferência em consulta e entender bem o que quer dizer insaciável, né? Até quando, o que é, para entender melhor. Bebê 2 anos, quer ficar grudada, quer que eu fique perto, grudada demais em mim, colo. É normal? Puxa, que delícia. Aproveita agora, porque depois, quando ela tiver uns 13 anos, 10 anos, você vai levar ela para a escola e vai deixar ela na escola, ela vai falar para você assim, olha, mãe, me deixa um quarteirão antes que eu não quero mico. Não me beija muito, né? Isso pode acontecer. E aí a gente acaba sentindo falta. Bom, olha, veja só, a questão é entender se o que ela tem é uma insegurança, se o que ela tem mostra para você, por exemplo, que ela não consegue ficar com outra pessoa, que ela não se sente confortável longe de você. Às vezes precisa dar uma ajudazinha para que ela consiga entender que você está lá e que se você sair, você volta e que ela sempre terá você por ali, por perto. De repente precisa saber, por exemplo, se tem outra pessoa para ajudar você a compartilhar do cuidado do seu bebê. Obrigado por responder, obrigado por perguntar. Doutor, mais uma dúvida, como identificar sintomas de coronavírus em bebê de 4 para 5 meses? Olha, é difícil, os bebês têm sido assintomáticos, mas todo mundo que tiver febre, tosse seca e falta de ar precisa ser avaliado, pelo menos para afastar esse quadro, tá? Uma coisa importante... deixa eu lembrar vocês uma dica para vocês ficarem sabendo. Terça-feira, feriadão, não vai fazer diferença nenhuma. Eu devo fazer 2 lives. Fica de olho, uma é com a Cris Niklas, lá de Portugal. Vamos ver se a gente fala a respeito de aleitamento materno em época de coronavírus. Para quem quiser ter uma ideia, eu já escrevi, tem um artigo falando sobre isso no site da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Eu escrevi, foi publicado esses dias. Eu sou presidente do Departamento de Aleitamento da Sociedade de Pediatria de São Paulo e membro da Brasileira. Então, o da Brasileira deve sair essa semana, que é uma recomendação um pouco mais ampla. Eu participei, grande parte dessa elaboração eu acabei fazendo, e tem a colocação das informações. E à noite, às 7 horas da noite, aqui no Dr. Moisés mesmo, se vocês estiverem aqui, eu vou fazer uma live com o Dr. Bactéria. Nós vamos conversar um pouquinho, vamos fazer uma live bastante agitada e bastante divertida.
Samila Queiroz pede, boa noite, doutor. Fala só um pouquinho sobre salto de desenvolvimento e por que a fase de 4 meses e meio é mais longa e duradoura. Obrigado, um grande abraço. Olha, a de 4 meses e meio é mais longa e duradoura porque você não passou a de 6, não passou a de 8, não passou a de 9 ainda. Para você, ela está mais duradoura hoje. Mas olha só, salto de desenvolvimento, o bebê vai passando por desenvolvimentos neurológicos e por crescimento, e com isso ele vai ganhando novas capacidades, vai tendo menos limites para suas ações. E cada vez que ele descobre alguma coisa muito importante, ele passa a ser mais estimulado. E aí, nesses saltos, a criança quer ir além. E aí, além de ela querer treinar o que ela conseguiu, ela quer tentar o que ela não conseguiu ainda. Então, a vontade da criança pode fazer com que ela tenha algumas alterações de sono, de apetite, de alimentação. Gente, eu de novo esqueci de marcar o horário. Quando começar aqui, eles marcam para mim e me avisam, faltam 28 segundos. Aí eu paro, breco, gravo essa live. Essa live fica a partir de amanhã no meu canal do YouTube, tá? Eu só não gosto muito de colocar aquela coisa assim, isso acontece com 3 meses, isso acontece com 6 meses. Para algumas crianças sim, para algumas não, para algumas mais cedo, para algumas um pouquinho mais tarde. Mas é para a gente ter um parâmetro, né? Então tomar muito cuidado, porque senão é aquela história que a gente fala assim, olha, doutor, eu estou muito preocupada porque meu bebê de 3 meses não teve cólica, o que eu faço? Nada, né? Porque tanto o bebê tem cólica, tanta criança não dorme à noite, que de repente alguma que dorme à noite e que tem cólica, a pessoa se considera, a mãe acha que aquilo pode não ser normal. Nicole Coelho 4. Tudo que eu comer posso colocar na boca para o bebê de 10 meses provar? Não. De forma alguma pode fazer isso, né? Por quê? Porque tem coisas que o bebê abaixo de 1 ano de idade não deve comer. Então, é o contrário. Tudo que o bebê colocar na boca de 10 meses, você pode comer. Nem tudo que você comer pode colocar na boca do bebê. Mas eu quero que ele experimente para provar. Ele vai ter a vida inteira para provar. Não apresse. De repente você está dando um alimento para ele que naquele momento ele pode ser mais alérgico, a digestão pode ser ruim, né? Então, evitar doce até 2 anos de idade, evitar fritura, evitar gordura, temperos muito fortes, são coisas que podem interferir no paladar do bebê. Obrigado, Sônia. Serafim, obrigado. Gabriela Santiago, 16. Leite de vaca pura é melhor que leite integral de caixinha? Posso dar sem medo? Não, o leite de vaca, ele merece cuidados, porque ele está saindo puro, a gente nunca sabe qual é a característica desse leite, é melhor sempre avaliar. Daniele Barbosa 1, doutor, daqui a um mês minha filha fará 1 aninho e eu confesso que maratonei todos os seus vídeos no YouTube nos primeiros meses de vida. Me ajudou muito. Obrigado, Daniele. Muito obrigado. É para vocês mesmo, tá? Aline Regina Maximiliano, minha bebê está com 29 dias, sono inquieto à noite. Isso é comum? Depende. Pode ser comum, mas o mais importante é entender a causa disso. Isso pode ter relacionado a mamada, gases, cólica, enfim. É importante avaliar, conversar. É importante que o pediatra avalie a mamada na primeira consulta do começo ao final, porque isso dá uma indicação de se essa mamada está sendo boa, se tem alguma alteração, algum tipo de problema. Rafaela CZPB, minha bebê desde que nasceu tem uma secreção, no início achávamos que era resto do parto, hoje ela está com 1 mês e ainda tem essa secreção, não escorre o nariz, ela não tem tosse, às vezes espirra. Olha, do parto não é mais com toda certeza, às vezes a criança quando fica mais em posição deitada, então algum muco que produz pode fazer com que essa secreção apareça, se não atrapalha para mamar, não atrapalha para dormir, a princípio só observar e fazer higiene do nariz. Na consulta com o pediatra, peça para fazer uma avaliação e uma ausculta. Doutor, boa noite, Lueli de Lira. Posso dar vitamina C para os meninos de 4 a 6 anos, aquele tipo balinha gelatinosa? Olha, você pode dar, mas vantagem não tem nenhuma. Né? Vitamina C, se ele comer uma laranja por dia, num dia, ele tem a quantidade de vitamina C que ele precisa para a semana. Tá bom, 2 laranjas, vai. Mas as frutas têm bastante vitamina C, tem alimentos que têm vitamina C, não tem necessidade nenhuma de dar suplemento de balinha, coisa nenhuma.
tá? É um docinho que não faz diferença. Oi, Érica Digon, você está por aqui? Apareceu agora. Tá. Nina Félix B. Eu acho que eu já respondi isso aqui. Meu bebê tem 10 meses, come super bem, com peso baixo. O que é peso baixo, né? É importante. Só indicado para a idade dele. Mas eu coloco sal rosa. Não tem a menor necessidade de sal rosa. Sal rosa não faz diferença nenhuma. E o recomendado é não colocar sal nenhum abaixo de 1 ano de idade. Flaivinha, o bebê pode melhorar o sono após a introdução alimentar? Sim, não, talvez, quem sabe. Vai depender de avaliação de cada caso, tá? Se a questão, de repente, à noite, um jantar, que a criança fique com mais tempo para digerir, pode acontecer, mas às vezes muda a flora bacteriana intestinal e ele tem mais gases, tem dificuldade com o intestino, muito relativo. Pode não interferir. É questão de acompanhar e observar se aconteceu alguma diferença. Oi, Natália Sobeck. BS Macedo, a alimentação da mãe interfere nas cólicas do bebê? Não. O que a gente sabe é que nada que a mãe tire da alimentação vai melhorar a questão de cólica do bebê. Ah, mas não é tudo que a mãe come que passa para o bebê? Sim. Então precisa tirar alguma coisa da alimentação? Não. A recomendação é evitar, por exemplo, de um bebê, que a mãe evite mais do que 2 cafés. A questão da bebida alcoólica até os 3 meses é recomendável não oferecer, não tomar. E por enquanto isso, não tem muita coisa em relação à cólica, não. Qual remédio para cólica melhor no bebê? Peito, 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 e observar e conversar com o pediatra para ver se tem necessidade de medicar ou se às vezes uma xantala, um banhozinho de ofurô ou no balde, né? Uma massagenzinha na barriga, uma conversa, um aconchego, um colo, um sling não pode fazer isso. Ai, olha, não vai ter tempo para eu falar hoje, porque é uma coisa que eu adoro falar e eu falo muito, a gente precisa pensar sempre na questão da esterogestação. A esterogestação é assim, nenhum de nós nasce de termo. Todo ser humano nasce prematuro. Isso quer dizer o seguinte, o cavalo nasce, dá um tempinho, ele já está de pé, mamando, andando por aí normal. O ser humano não. Então, considera-se que o ser humano fica maduro depois de 3 a 9 meses. Então, pelo menos até 3 meses, a gente considera a questão da esterogestação importantíssima, e daí aparecimento do sling, para que o bebê consiga ficar bem grudadinho. Luiz de Lira, doutor, quando uma criança é internada por Covid, um dos responsáveis pode ficar como acompanhante? Pois é, essa é uma questão que está sendo extremamente discutida. A recomendação é que quem está com Covid fique sem acompanhante nenhum. Na criança, no caso em especial, isso é uma questão de discutir com a equipe que estiver lá de plantão. Se for em UTI, realmente a recomendação é nenhum acompanhante, mas é difícil, eu concordo que seja difícil, mas é sempre importante conversar, porque às vezes se cria uma situação onde a criança possa estar acompanhada. Normalmente a gente sempre sugere sim um acompanhamento, mas vai depender muito de cada situação, de cada hora, de cada avaliação. Eide Dória, é necessária a higienização da boca e língua do bebê antes da dentição? Olha, se for leite materno, não, mas não custa nada passar, lavar um pouquinho com água, mas se for fórmula, acaba sendo interessante sim. De novo. Jantar a partir de quantos meses? Grãos e ovos a partir de quantos meses? Luar, Alcária. A gente costuma sugerir assim, não tem pressa. Então, com 6 meses você introduziria a fruta, com 6 meses e meio o almoço, com 7 meses o jantar. Mas é uma rotina que algumas pessoas têm, outras não. Ovos pode ser a qualquer momento, grãos, depende de que grãos que você está falando, também a partir do momento, como a gente não bate no liquidificador, só a massa, quando a criança já estiver um pouquinho mais habituada com o paladar. Como Nicole Coelho 4. Quantas vezes por semana pode dar ovo para o bebê de 10 meses e como dá? Olha, também muito relativo. A gente recomenda aí umas 3 vezes por semana, está bem razoável, até porque é importante que a alimentação seja variada, que tenha carne como fonte de